Depois de um delicioso almoço em Santiago, seguimos para um dos momentos mais esperados do dia, a visita a um vinhedo da famosa Concha y Toro. Lá, ganhamos uma linda taça e participamos de uma degustação especial com 3 vinhos incríveis, o Terruño Carmenere e o Diablo Cristal Sauvignon Blanc. E mais um que, sinceramente, a gente esqueceu o nome, mas o sabor ficou na memória de quem bebeu, porque eu não bebo. Vem com a gente reviver essa experiência no episódio 3. Sejam proporcionais com a intensidade do nosso vinho, tá bom? Gostaram desse vinho? Gostou desse vinho? Meus amigos, vamos continuar com o seguinte vinho. Cadê? De 1994 existiu uma praga. Desculpa, existiu um homem, a praga já foi. Existiu um homem que se chama, que foi um pelógrafo francês, que são pessoas que trabalham fazendo análise das variedades das uvas. E muitas dessas pessoas, só com olhar para uma videira, conseguem reconhecer que tipo de uva é pela forma da folha. E um dia este homem estava caminhando numa plantação bem perto daqui, e uma videira chamou muito sua atenção. Então ele foi e perguntou para o pessoal que tipo de uva era, e responderam para ele que era o famoso melhor chileno, melhor tardio, entre aspas. E este homem respondeu: olha, não sei o que é, mas melão não é, meus amigos. Então, pela dúvida, este homem decidiu fazer uma pesquisa e também um exame de venenos parreirais, e depois de ele ter feito tudo isso, ele chegou à conclusão de que aquele famoso melão chileno nunca foi melão, senão que sempre foi o Carmenere, que passou muito tempo aqui no Chile, só que ninguém sabia. E durante anos produziram Carmenere achando que era melão. E como eu falei para vocês, a origem foi na França, né? Mas como foi redescoberto aqui no Chile, hoje é um vinho 100% chileno, né? Essa seria a denominação de origem, tá bom? E claro, provavelmente alguém trouxe errado, essa plantação se adaptou e o Chile é o maior produtor. Que bênção, né? Tá vendo? Agora, meus amigos, uns conselhos. Podem fazer uma oração fervorosa, um Pai Nosso. Crianças, abracem seus pais, tá bom? E tudo vai ser revelado agora, meus amigos. Para que tudo seja revelado, vocês têm que ficar perto dessa grade, olhando para aquela parede, tá bom? E, gente, quanto mais perto vocês estiverem dessa grade, mais perto o capiroto tá de vocês, tá bom? Capiroto. Meus amigos, boa sorte aí para vocês. Mas, meus amigos, olha, uma outra dica antes de tudo. Meus amigos, se algum de vocês está com medo, porque tudo aqui tem a ver com o diabo, olha, gente, uma coisa que aprendi quando morava no Brasil. Meus amigos, tá amarrado, pessoal? Em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, pessoal. Falou. Claro. Cria a história em português. Para começar.
Vocês vão conhecer uma lenda que começou há mais de 100 anos nesta adega. Tudo começou no ano de 1883, quando Dom Melchor de Conte e Toro, fundador dessa vinha, trouxe para o Chile as mais exclusivas cepas da região de Bordeaux, França. Emiliana, estou muito satisfeito. Estes vinhos se mostraram ser de extraordinária qualidade. As variedades francesas se adaptaram muito bem a este solo e ao nosso clima. Ao serem plantadas às margens do rio Maipo, aos pés da Cordilheira dos Andes, adquiriram um caráter único. Você, Melchior, foi um grande visionário ao plantar estas videiras em nossas queridas terras de Pirque. Realmente, este vinho está delicioso. Sim, inclusive mandei construir um casilheiro no fundo dessa adega para guardar nossos melhores vinhos e desfrutá-los em ocasiões especiais com nossa família e amigos. Ali estarão em condições ideais de temperatura e umidade. Faz meus sacos. Cuidado com as garrafas. Vamos, apresse-se antes que alguém nos encontre. Está quase. Ajuda-me a carregar. Vamos. Vamos embora. Ouçam, escutaram logo à noite? Não, o que houve? Roubaram a bodega de Dom Melchor. O patrão está enfurecido e não vai descansar até ensinar uma lição a todos que se atrevam a chegar perto desse cacilheiro. Deve ser alguém dos arredores que roubou as garrafas. Pobre Dona Emiliana. Ouvi dizer que tem se atemorizado da adega do patrão. Sim, esta manhã, Dom Melchior comentou que em sua adega habita o próprio diabo. Eu acho que não deveríamos entrar na adega. Dom Melchor disse que o diabo anda por lá. Venha, não tenha medo. Oh, que foi esse barulho? As garrafas, as garrafas! Que me importa as garrafas? Vamos lá fora daqui! Desde esse dia, nunca mais uma garrafa foi roubada neste casilheiro, já que corre o boato de que o próprio diabo habita e cuida deste lugar. Conta-se por aí que esta lenda percorreu o mundo. Bem-vindo à adega do Casilheiro del Diablo. Vai pelo pesado, né? Gostei. E pessoal, olha, tudo foi revelado agora, meus amigos. Não tem que contar essa lenda pra ninguém, tá bom? Eu não sou segredo. Se vocês contam essa lenda fora deste lugar,
Bicho pega, pessoal. Exato. Quando eu queria falar desse livro, assim, amiga, você tem razão, tá bom? Gente, olha, agora vamos sair por aqui, por favor, poder me acompanhar para sair desse lugar. Ela é antiga porque ela está com pelo menos 170 anos. Ela foi construída aproximadamente no ano de 1850 e na época funcionava para guardar alimentos, queijos, legumes, carnes. Foi a geladeira da época, mas quando o Dom Melchior fundou a vinícola, ele começou a usar essa adega para guardar seus vinhos, porque neste lugar temos as mesmas condições de temperatura. Só que aqui embaixo a temperatura ela é 100% natural, aqui não funciona com ar-condicionado. E é porque essa adega é uma adega subterrânea que foi construída a 4 metros debaixo da terra. E ela está debaixo da terra, o sol não aquece ela. E uma outra coisa que também faz o pessoal que trabalha aqui, é isso que eu falei para vocês. Molhar o chão, as paredes, o teto, até os barris. Por isso que também se vocês olharem aqui, dá para ver que é o chão de areia. Porque a areia consegue reter durante mais tempo a umidade do lugar. E a temperatura aqui embaixo quase sempre é de entre 11 até 14 graus. E a umidade também, pelo menos 80%, mesmo no verão, que é muito quente, mesmo no inverno, que faz muito frio. E também uma outra coisa interessante dessa adega é o material que usaram para construir ela, que é o material que se chama calicanto, que é uma mistura de cal, de areia e também clara de ovo. E sim, meus amigos, foram milhões de ovos, várias gerações de galinhas que trabalham aqui, pessoal dessa construção. E porque a clara de ovo tem propriedades isolantes e também ajudava para dar liga, né? Porque naquela época não existia o cimento, então usavam o calicanto, um material bem eficiente, né? Porque essa adega já aguentou vários terremotos. Vocês sabem como é a situação aqui, né? E também, pessoal, aqui tudo é produção real. E dentro dessa adega, o lugar onde começa o tempo de guarda do vinho mais importante, o vinho ícone da Conchitura. Que seria o vinho Dom Melchior, né? Que esse nome é uma homenagem para o fundador da vinícola. Este vinho já foi premiado várias vezes por ter sido um dos melhores Cabernet Sauvignon no mundo. E faz quase 5 meses ele foi eleito o melhor vinho no mundo no jornal do Wine Spectator, o vinho catador. Por isso que é um vinho super importante para a Conchitura. Este vinho passa pelo menos 1 ano e meio aqui dentro do barril de primeiro uso e mais de 1 ano na garrafa, seriam 2 anos e meio no total antes de sair à venda. E cada garrafa tem um preço de pelo menos $250, R$1.500, baratinho, meus amigos. E aqui dentro dessa adega são pelo menos 80 milhões de dólares, meus amigos. Sintam sinta esse dinheiro. É por isso, você percebeu rápido. Vai ter degustação dele? Amigo, não hablo português. Não compreendo. Pessoal, agora...